Agora iremos verificar como é que foi desenvolvida aqui a tela lançamento programado, tá? Então aqui no pacote com T2TRP contabilidade cliente, eu tenho aqui a classe contábil lançamento programado grid, tá? Onde eu tenho aqui uma grid que está vinculada ao VO contábil lança programado cab VO, tá? Então aqui nós temos uma tabela chamada contábil lança programado cab, tá? Isso aqui vai ser os dados do cabeçalho do lançamento programado, ok? Aqui nós temos que vincular um registro a uma empresa e também a um lote, tá? Então o lote foi o cadastramento que nós vimos aí no vídeo anterior. Bom, aqui nós temos uma tela de grid padrão, tá? Onde nós temos o controller vinculado a essa grid, que é o contábil lançamento programado grid controller. Esse controller também é um controller padrão, onde nós definimos aqui o nome da action no servidor que vai receber as requisições, que no caso é o contábil lança programado cab grid action, tá? Então aqui no lado do servidor nós temos a classe contábil lançamento programado grid action, ok? Temos aqui a definição do nome dessa action, o método execute command padrão que vai identificar a ação a ser executada no momento, o método load vai carregar os dados, todos os lançamentos programados cadastrados no sistema, e o método delete vai excluir os registros, né, que foram selecionados pelo usuário lá na grid de lançamento programado, ok? Aqui o controller também são os métodos padrões, né? Load data, before insert grid, double click e delete records, tá? Vamos abrir aqui agora a tela de detalhe. Então vamos aqui, lá no lado do cliente, nós temos aqui a classe contábil lançamento programado detalhe. Aqui nós temos uma tela mestre detalhe, tá? Onde primeiramente aqui nós temos um form. Esse form está vinculado ao VO contábil lança programado cab VO, tá? Que é o mesmo que nós vimos anteriormente. E aqui nós temos uma outra grid, que é a grid que vai mostrar os detalhes desse lançamento programado. E essa grid está vinculada aqui ao VO contábil lança programado det VO. Tá? Então aqui na tabela são os dados dessa tabela aqui, ok? Que é o contábil lança programado det. Bom, o padrão para nós desenvolvermos aqui essa tela foi o mesmo que nós utilizamos para desenvolver uma outra tela de mestre detalhe, que foi a tela lá de cadastramento dos índices contábeis, tá? Então aqui nós temos no código fonte a definição, tá? Primeiramente nós recebemos aqui como parâmetro o controller do form, que é o contábil lançamento programado detalhe controller, tá? E aqui nós criamos, né, instanciamos o controller da grid, que no caso é o contábil lançamento programado detalhe grid controller, ok? Instanciamos esse objeto aqui e setamos o controller e o grid data locator dessa grid, tá? Aqui nós temos também alguns lookups, no caso, alguns não, né? Nós temos alguns lookups. O primeiro lookup que nós temos aqui é o lookup do lote, tá? Então aqui no lançamento programado cabeçalho, nós temos que informar, né, a qual lote que esse lançamento programado está vinculado. E aqui na grid, né, no contábil lançamento programado detalhe, nós temos que informar a qual conta contábil está vinculado esse lançamento e também a qual histórico contábil que esse lançamento está vinculado. Então nós temos 3 lookups, né? O lookup do lote, o lookup da conta e o lookup do histórico, tá? E a configuração desses lookups
estão sendo realizadas aqui. Primeiramente define-se os lookup controller e o server data locator, tá? E logo depois realiza a configuração desses lookups, tá? A configuração desses lookups elas foram vistas também como realizar essa configuração nos vídeos anteriores, tá? Em outra tela aí nós precisamos configurar esses lookups. Então aqui foi seguido o mesmo padrão, tá? Da outra tela que nós vimos aí em vídeo anterior. Bom, então definido aqui os controllers, vamos acessar aqui primeiramente o controller da grid, tá? Que é o contábil lançamento programado detalhe grid controller, ok? Primeiramente aqui nós temos a definição do nome da action no servidor. Vamos abrir essa action, que é o contábil lançamento programado detalhe grid action, ok? Temos aqui a definição do nome dessa action, método execute command padrão, que identifica a ação que vai ser executada. Então aqui no controller, o método load data, iremos realizar uma requisição para o servidor, passando como parâmetro a ação, que é a ação de load, e o ID do lançamento programado cabeçalho, ok? Que está sendo representado aqui pela string pk. Então aqui no lado do servidor, identificou-se que é uma ação de load, buscou os parâmetros, no caso aqui é o parâmetro, né, que é o ID do lançamento cabeçalho, busca-se os dados desses lançamentos detalhes no banco de dados, tá? E logo depois retorna com essas informações para a aplicação cliente, ok? Esse controller que nós temos aqui, ele é o mesmo controller da grid lá da tela de detalhe do cadastramento dos índices, né? Ou seja, os métodos insert, update e delete records, eles não realizam requisição para o servidor, tá? Eles apenas guardam os dados em um objeto na memória. A persistência dos dados ela será feita lá pelo controller do form, ok? Então vamos aqui fechar essas classes. Então nós temos aqui o controller do form, é o contábil lançamento programado detalhe controller, tá? A action que vai receber as requisições dessa classe é o contábil lançamento programado detalhe action, ok? Bom, a diferença que nós temos aqui é que no método load, aliás, aqui nós temos um método a mais, né, em relação aos outros controllers, mas ele está praticamente idêntico ao que nós vimos lá na tela de cadastramento dos índices contábeis. Então, primeiramente aqui, eu vou buscar, aqui no método load data completed, eu vou buscar o lançamento programado cabeçalho que foi carregado aqui no form, tá? Vou pegar o ID desse lançamento, setar o ID lá no controller da grid detalhe e logo depois chamar o método reload data dessa grid para que ele busque os detalhes desse lançamento, ok? Então foi seguido aí o mesmo padrão lá da tela de cadastramento dos índices contábeis. O método insert record, primeiramente, ele vai buscar aqui os detalhes dos lançamentos, né, os lançamentos detalhe, define a qual empresa esse lançamento está vinculado e realiza a requisição para o servidor, tá? Então aqui no lado do servidor, primeiramente temos a identificação da ação a ser executada. O método load nós vimos lá no controller, que ele realiza a requisição, passa aqui o ID, né, como parâmetro. E no método insert nós recebemos um outro parâmetro, que além do lançamento cabeçalho, nós recebemos os detalhes, né, os lançamentos detalhes. Então qual o procedimento aqui? Primeiramente nós fazemos aqui uma outra verificação, idêntica àquilo que nós fizemos lá no cadastramento da conta contábil, já que aqui no lançamento cabeçalho nós temos um atributo que é o lote, que pode ser nulo, tá? Então aqui a verificação é a mesma que nós fazemos lá no cadastramento da conta contábil, ok? Verificamos aqui se o lote
se o ID do lote é igual a nulo. Se for nulo, nós definimos esse atributo como nulo, tá? Se for diferente de nulo, não vai ser realizado nenhum procedimento. Então aqui nós iremos salvar os dados do lançamento cabeçalho, logo depois salvar os dados do detalhe, tá? Continuando aqui no controller, após inserir os dados, recarrega os dados lá do grid e emite uma mensagem para o usuário. O método updateRecord, da mesma forma que o insertRecord, busca os detalhes, né, os lançamentos detalhes, e realiza a requisição para o servidor, passando essas informações como parâmetro, tá? Então aqui no lado do servidor, busca-se os objetos, né, o lançamento cabeçalho, os lançamentos detalhes, faz a verificação do lote, se foi informado o lote ou não, altera os dados do lançamento cabeçalho, primeiro exclui os detalhes desse lançamento e logo depois inclui os novos detalhes, ok? Após alterar os dados com sucesso, recarrega os dados da grid, lá da tela de grid, e emite uma mensagem para o usuário informando que esses dados foram alterados com sucesso, ok? Bom, então aqui foi seguido o mesmo padrão lá da tela de cadastramento do índice, né? Já que aqui nós temos uma tela mestre detalhe.